Labashuri, canta Labashuri. Oh, aleluias. Aleluias. Vamos aprender? Abra sua Bíblia em Mateus 21. Hoje nós queremos falar um pouco sobre algumas mentiras religiosas e como você perceber essas mentiras. Eu louvo a Deus porque alguns anos atrás Ele pôde me mostrar a presença dEle. Ele pôde me mostrar o que de fato é o Evangelho. Ele pôde me mostrar a maravilhosa comunhão com o Espírito Santo. E eu pude me libertar de uma prática religiosa que me aprisionava no engano de eu achar que estava servindo a Deus sem estar. Mas eu fiz uma escolha. Eu optei por buscar a presença dEle. Eu optei por querer Ele. E aí Ele se revelou a mim. E Ele me mostrou que Ele está acessível a todos aqueles que quiserem buscar a presença dEle. Eu quis, e se você quiser, você vai ter a mesma experiência. Basta que você busque ao Senhor de todo o seu coração. Nós estamos em dias em que muito engano tem sido pregado. E quando eu falo engano ter sido pregado, não estou falando de doutrinas erradas somente. Tem muitas doutrinas erradas aí, pensamentos de homens, doutrinas de demônios, que têm tirado as pessoas da verdade. Mas hoje eu quero falar de uma coisa muito mais perniciosa, que é aqueles que dizem que são, mas não são. Que é aqueles que falam da verdade, entendem a verdade, conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. Esse é o pior. Porque muitas vezes o indivíduo está numa doutrina de engano, mas ele acredita naquilo. A revelação não veio até ele ainda, ele não se apercebeu. Mas as pessoas que conhecem a verdade, sabem quem Deus é, conhecem a vida em Deus, conhecem a graça e utilizam disso para aprisionar pessoas, utilizam isso para fazer meio de vida, utilizam isso para enganar, para mentir, para ludibriar, para emocionar as pessoas, para que elas trabalhem a seu favor. Esses são os piores. Digo a vocês que haverá maior julgamento para esses, que conhecem a verdade, no entanto optam pela mentira. E no dia que a verdade se revelou aos meus olhos, através da pessoa do Espírito Santo, eu pude compreender que várias práticas que eu fazia eram práticas sem significado nenhum. Então eu abandonei elas. Ainda que isso pudesse me ter trazido algum lucro, alguma vantagem, algum status, mas eu abandonei, porque eu optei por viver a verdade. E é assim que eu tenho vivido hoje, e tem sido muito bom. Mas eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Quero que você abra em Mateus 21, a partir do versículo 28. Mateus 21, a partir do versículo 28. A parábola dos dois filhos. Eu descobri que essa parábola só existe em Mateus. Ela tem Mateus, Marcos é uma cópia de Mateus, não tem essa parábola. Lucas também tem essa passagem na mesma sequência, mas essa parábola também não tem lá. Talvez Marcos e Lucas e João também não tem.
Talvez Marcos e Lucas eles tenham achado essa parábola um tanto quanto simplória demais e tão clara que resolveram não colocar. E o interessante é porque ela é bem simples mesmo. E essa simplicidade que me surpreende, porque Jesus ele falou algo tão óbvio para os fariseus que estavam interrogando ele. Nesse versículo, a partir de 21, no capítulo, ele vem conversando com os fariseus que interrogavam ele sobre vários assuntos. E antes desse momento, eles tinham interrogado sobre o batismo de João, se o batismo era de Deus ou era dos homens. E aí, consecutivamente, Jesus então lança essa parábola para os fariseus. Ele falou assim, Mateus 21, 28. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo. E respondendo ele, disse, Eu vou, Senhor. Porém, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles responderam, o primeiro, óbvio. Se ele falou assim, filho, vai na vinha. E ele falou, não, eu não quero, não vou. Mas depois se arrependeu e foi. E o outro, ele falou, filho, vai na vinha. Ele disse, sim, eu vou. Mas não foi. Qual fez a vontade do pai? O primeiro filho. Por quê? Porque foi. Mesmo tendo dito que não iria. E Jesus então disse, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes estão adiante de vós no reino de Deus. Mas peraí, o que tem a ver a parábola de 2 filhos que um foi e outro não foi, com os fariseus e os publicanos e as meretrizes? Sabe o quê? Porque João veio no caminho da justiça e não creram. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. O que Jesus falou para aqueles fariseus? Ele falou assim, os publicanos, os ladrões e as prostitutas, eles estão alguns passos à frente de vocês no caminho para o reino de Deus. Por quê? Porque publicanos, ladrões, meretrizes, prostitutas, adúlteros, são pessoas que não conheceram a verdade ainda. Não se encontraram com o Senhor da verdade. Porque se eles encontrassem, eles andariam na verdade. No entanto, os fariseus, eles tiveram João como profeta e rejeitaram. Eles tiveram a verdade na cara e não acreditaram. Eles tiveram a experiência de ver Jesus caminhando sobre a terra. No entanto, o rejeitaram. Eles não sabiam? Sabiam. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, Nicodemos falou assim, mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu faz se não for de Deus. Nicodemos, ele era um fariseu, mestre, príncipe na sinagoga. E ele falou assim, nós, os fariseus, nós que estamos lá, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Mas nós não queremos andar contigo, nós queremos a mentira. E esse tem sido o problema. Pessoas que conhecem a verdade. Eu acho que nunca foram vistos tantos escândalos. O povo que se diz de Deus, como tem visto hoje em dia. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo igual aquele segundo filho. Estão abandonando a cabeça, dizendo assim, sim, Senhor, nós faremos. Nós vamos. No entanto,
na hora de escolher, na hora de proceder, na hora de fazer. A diferença entre os dois filhos foi que o que disse que não iria, foi trabalhar. E o que disse que iria, não foi. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou com certeza, aquilo que você faz precede aquilo que você diz. E é aí que entra a religiosidade. Porque a religiosidade hoje está cheia de muitas palavras, de muita teologia, de muito ensino, de muitos textos, cursos e mais cursos e acima de cursos, cursos pagos, cursos de graças, cursos online. As pessoas falam, as pessoas falam, as pessoas falam e gastam tanto tempo falando que não fazem. Já escutei muitas vezes as pessoas falarem para mim que a minha mensagem ela é redundante. É uma mensagem que parece que não sai do ponto. E é exatamente isso, não sai do ponto. Por quê? Porque é uma mensagem que exige prática. Por que essas práticas estão sempre aqui? Porque são exercícios para você fazer. Não é só uma doutrina, eu não quero ensinar você. Eu poderia ensinar você, ou como eu tenho feito, tantas coisas sobre cada uma dessas práticas, destrinchando na Bíblia, mas mais importante do que você entender toda a teologia por cima da oração em línguas ou da confissão, de meditação, do jejum, do louvor e da adoração, é preferível que você pratique. Não vai arrancar pedaço, não vai custar nada. Não faça como aquele filho que disse que foi e não foi. Seja o que vai, seja o que trabalha, seja o que pratica. Quantas pessoas eu tenho visto que não sabem nada de teologia, não sabem nada de Bíblia, e eu tenho ensinado para elas sobre o que é oração em línguas, e elas têm acreditado de uma maneira muito simples. E parece que as pessoas simples são as melhores para a gente ensinar. Aquelas que não entendem nada desse rendezvous religioso que está por aí. Pessoas que não estão envolvidas com todas essas confusões doutrinárias. E a pessoa fala assim, se eu começar a fazer isso, minha vida vai mudar? Vai. E elas começam simplesmente a orar em línguas e a vida delas mudam. Por quê? Porque foram, porque praticaram. E mesmo que elas sejam publicanos e meretrizes, mesmo que sejam ladrões, assassinos e prostitutas, sim. Porque o amor de Deus está aberto para que você cresça. Entenda, Deus ele abriu o caminho para ele entrar em você, para que dentro de você ele pudesse transformar você. A religiosidade ela ensina o caminho contrário, ela ensina que você precisa primeiro estar pronto para depois Deus entrar no seu coração para você ser abençoado. Não, nós não vamos estar prontos nunca. Você precisa entender que mesmo do jeito que você está, o Espírito Santo ele quer habitar dentro de você e transformar você de dentro para fora. Independente do que você faça na sua vida, ele quer habitar em você e mudar a sua vida, e mudar a sua história, mudar a sua forma de pensar. Ele quer restaurar você de dentro para fora. Quem? Qualquer pessoa que estiver escutando essa mensagem. Mesmo que você diga, não, não quero, mas se você praticar, se você obedecer ao Pai, você está sendo aquele filho que faz a vontade. Ao contrário de muitos religiosos que falam muito, mas as suas práticas não condizem com a verdade. Só que isso não é de hoje não, Jesus já deixou para a gente o alerta. Adianta um pouquinho a sua Bíblia, em Mateus. Pula para o 23. E esse é um dos trechos mais duros da Bíblia. E antigamente eu pensava nos escribas e fariseus como só aqueles homens lá que crucificaram Jesus. Eu pensava só nisso. Mas hoje eu entendo que quando ele se refere aos escribas e fariseus, eles se referem aos religiosos de hoje, ainda hoje, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, eternamente. Eles se referem aos fariseus que estão hoje andando por aí, vivendo às custas da verdade, no entanto, vivendo na mentira. Por quê? Porque não fazem
o que dizem. Observe o que Jesus falou. Mateus 23. Ele começa falando assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Na cadeira de Moisés ele se refere à autoridade da lei, aqueles que pegaram para si a lei, aqueles que pegaram em sequência aquilo que Moisés deixou lá no Velho Testamento. Então nesse lugar estão os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai, nem grifei, como eu grifar agora. Praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. As pessoas quando chegam para mim para falar de igreja, eu falo assim: querido, não se envolva com problema de igreja. Se você tem um coração puro, não se envolva com problema de igreja. Vá, escute a palavra e põe em prática na sua vida. Porque muitas vezes quando você começa a se envolver, você começa a perceber que a palavra não condiz com as práticas. É o que Jesus falou aqui dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. Escutem e pratiquem tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Minha tia dizia, tia Dida, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Em relação à criação de filhos, não funciona muito, porque os filhos fazem o que os pais fazem. Mas em relação hoje aos ensinos, à fé, à religião, Jesus disse assim: olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Igual eu iria dizer. Não façam as práticas, não entrem nas práticas. Quando eu percebi isso, eu saí das práticas em que eu vivia. Toda aquela enganação em torno das práticas religiosas, de pessoas que falavam tudo, pessoas que falam tudo sobre jejum, e você vai e marca o jejum, e aquele que é o maior incentivador, quando chega na hora, ele fala assim: você fez jejum, né? Eu não fiz porque, sabe, aconteceram alguns imprevistos. Acontece muito isso, das pessoas mandarem os outros fazerem, mas eles mesmos não fazem. Acontece muito isso, das pessoas ensinarem as coisas, terem duas vidas. Uma vida é a vida de igreja, do culto, nas falas, na doutrina, e outra é a vida fora, a vida no dia a dia. Tem uma história que se conta muito na igreja, que um filho chegou para o pai e falou assim: pai, vamos se mudar para a igreja? Se mudar para a igreja? Vamos morar lá. Por que você quer morar lá? Você gosta tanto assim da igreja, filho? Não, é porque na igreja o senhor é tão bonzinho. Na igreja o senhor me abraça. Na igreja o senhor fala bem de mim. Na igreja o senhor pega na minha mão. Mas quando chega aqui em casa é tão diferente. Vamos morar na igreja? As pessoas vivem duas vidas. Uma vida igrejal e uma vida secular. Então, sou crente, mas resolver os negócios é diferente. Eu fico com a cara vermelha quando chegam para mim e falam assim: faça negócio com todo mundo, não faça negócio com crente. Parece que criou um estigma de homens. Pessoas que pregam a verdade, no entanto, vivem a mentira no dia a dia. Não podemos ser assim. Porque se a gente for assim, os publicanos, as meretrizes, os pecadores, eles tomarão a nossa frente no reino de Deus. Observai, pois, praticais tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Conheci um pastor que ele gostava muito de fazer vigília. E eu fui participar de algumas vigílias com ele.
E aí a gente botou as pessoas para orar, as pessoas para caminhar, as pessoas para interceder. E ele falou assim, vem cá, vem cá, vem cá. Aí entramos no quarto, num gabinete. Aí lá tinha um cafezinho quente. Aí lá tinha um ambiente mais aconchegante. E aí nós sentamos, começamos a conversar. Eu falei assim, mas nós não vamos para lá orar? Eu falei, não, não, nós somos pastores. Daqui a pouco a gente vai lá, muda a ordem, a gente fica aqui conversando. Se quiser tirar um cochilo aí, cochila. Fiquei ali com ela a noite toda conversando, mas não foi muito bom não, porque eu me senti um hipócrita. De estar mandando as pessoas fazerem coisas, estar fardos pesados sobre as pessoas, mandar as pessoas jejuarem, mandar as pessoas orarem em línguas, mandar as pessoas lerem determinado versículo da Bíblia, se bem que para as pessoas isso é ruim. E o que eu quero ressaltar aqui dos escribas e fariseus é que eles sabiam o que era o certo. É como se eu dissesse para você orar em línguas e eu não tivesse prática de oração em línguas. É como se eu dissesse para você confessar e meditar a palavra e eu nem lesse a Bíblia. É como se eu dissesse a você para jejuar, mas eu nunca jejuasse. Não, é certo esse aqui, faça. Você já fez? É. E aí ficar desconversando. É como se eu falasse para você sobre louvor, mas eu não soubesse nem entrasse no louvor. É como se eu falasse sobre adoração, mas eu não entrasse em adoração no meu secreto com o Senhor. Então, se eu falar as práticas que eu não pratico, eu estou sendo um escriba e fariseu hipócrita. Eu estou sendo aquele filho que disse, não, eu vou, pai. Mas na hora eu não fui. Então não tem a ver com o que você diz, tem a ver com o que você faz. E eles colocam sobre os homens fardos que nem com o dedo podem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas da sua veste. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações na praça e os serem chamados pelos homens de mestre. Já conheci vários pastores que chegaram em igrejas e ficaram lá chateados porque eles não foram chamados para sentar na frente. Ah, mas eu sou um pastor. Já conheci vários pastores que brigaram porque o irmão chamou ele de irmão. Ô irmão fulano e tal. Não, 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 não. Eu sou pastor. Eu consegui esse título, é igual um título de nobreza. Tem igrejas que os títulos hierárquicos são tão importantes que as pessoas colocam plaquinhas para identificar quem é isso, quem é aquilo outro. Cada um com a sua plaquinha. Cada um com seu título. Amam os primeiros lugares. Alargam seus filactérios. Filactérios é uma cinta de couro que judeus enrolam no braço e amarram na testa e tem uma caixinha quadradinha. Você pode procurar na internet, no Google. Nessa caixinha tem alguns trechos da Bíblia. Eles colocam aqui para identificar que a palavra está perto da mente e perto dos olhos. É uma prática dos judeus, que está lá por Moisés. Só que quando Deus falou isso para Moisés, é para que aquelas palavras que estavam escritas dentro daquela caixinha tivessem um significado na vida deles. Só que eles esquecem da palavra que está na caixinha. O que importa é que as pessoas vejam os largos filactérios enrolados no braço e na testa, para que percebam. Amam os primeiros lugares, amam serem chamados de mestre, amam ser colocados na frente, amam aparecer. Sabem a verdade, mas gostam mesmo é de aparecer. Gostam é de serem elogiados quando estão cantando. Eu participei de um culto uma vez em que a manifestação de Deus foi tremenda. Tremenda, tremenda. Algo assim que nunca tinha acontecido na minha vida. E quando eu terminei aquele culto, as pessoas vieram me elogiar. E eu me senti um lixo. Não pela mensagem, não pela unção, não pelo que fosse,
Porque eu compreendi naquela hora que a glória não era minha. As pessoas vinham querendo me elogiar, falando você é isso, você é aquilo, você tem unção, você é sábio, que palavra abençoada, que homem de Deus, não sei o quê. Quanto mais ele fazia, mais meu coração parece que ia fazendo assim, ó. E eu saí do meio daquele povo, procurando um lugar para esconder a cabeça, procurando um lugar para chegar diante do Senhor e falar assim, Deus, a glória é tua, a honra é tua, eu não quero essas coisas. Eu não falei na frente das pessoas para não parecer educado nem grosso, mas no meu coração, eu não queria aquilo. Eu não quero que as pessoas me elogiem em relação à palavra, sabe por quê? Porque a palavra não é minha. Eu não quero que as pessoas me elogiem em relação às práticas espirituais daquilo que eu faço, sabe por quê? Porque eu não faço essas práticas espirituais para me exibir para os outros. São poucas as pessoas que sabem até onde eu fui no jejum. São poucas as pessoas que sabem o tanto que eu já orei em línguas. São poucas as pessoas que sabem aquilo que eu sei da palavra. São poucas as pessoas que me veem em adoração. Quando você me vê em adoração aqui, ao vivo ou nas reuniões, isso aqui é muito pouco. É um tempo limitado para dar uma introdução nas reuniões, no culto. A minha adoração é comigo e com meu pai, é nós dois, na intimidade, não é para ninguém ver, não. E eu sei o quanto isso transforma a minha vida, mas é minha prática espiritual. Não é para que os outros vejam, não é para que os outros saibam o tanto que eu sei tocar. O tanto que eu sou um bom músico, o tanto que a minha voz é afinada. Já que minha voz nem é tão afinada assim. Eu não estou interessado em que as pessoas me vejam. O meu interesse é que as pessoas conheçam Ele, o Senhor da glória. Para que as pessoas sejam tocadas pela verdade e andem em verdade. Esse é o meu interesse. Versículo 12. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqui está o versículo que as pessoas erram. Elas falam, os humilhados serão exaltados. Não. Quem já foi humilhado, já foi humilhado. Já está humilhado. E quem já foi exaltado, já está exaltado. Mas quando eu me coloco numa condição de humildade, aí Deus quem me exalta. E é por fé. Quando eu coloco os outros superiores a mim, quando eu começo a servir, estou falando de prática, de amor. Quando eu começo a considerar os outros superiores a mim, quando eu começo a amar o meu próximo como a mim mesmo, quando eu começo a procurar interesse em servir as pessoas sem querer nada em troca, sem querer glória, sem querer bajulação, sem querer que elas me deem nada. Quando eu me disponho a ministrar a palavra para você, separando do meu tempo, daquilo que Deus me deu, sem pedir nada em troca a você, me colocando como seu servo, sem querer que você pague dízimo para mim, sem querer que você faça nada dessas coisas, sem obrigar você a fazer nada disso, simplesmente pelo meu interesse de que você conheça o Senhor da glória, que você abra os olhos para a verdade. Quando eu me coloco nessa condição de submissão, aí é onde Deus tem me honrado. E quanto mais Ele tem me honrado, mais eu entendo que a glória e a honra é dele. Então decore como é que funciona. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E Jesus entrou com os fariseus, e são bem interessantes, e nós vamos tentar adiantar aqui algumas delas. Ele fala assim, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que significa isso? Pastores que detêm a palavra, homens de Deus que conhecem a verdade, mas não vivem a verdade e impedem outros que querem viver a verdade de viver a verdade. Homens que enxergaram a porta do amor, da graça, que é Jesus, não entraram nela e ficam na porta impedindo que os outros entrem. Não impedindo, forçando, mas ludibriando.
com doutrinas vãs, com enganação, com mentira, com práticas falsas. Ai de vós, que não entram no reino de Deus, nem deixam os que querem entrar, entrarem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que ele está dizendo aqui nesse versículo? Diz assim, ai de vocês, escribas, que acabam com as viúvas, destroem a vida delas, e depois vão para lá, fazer aqueles discursos. É como se fosse uma pessoa que espancasse você, e depois fosse para lá e dizer assim, ó, quem espancou você? Olha, bichinha, vamos cuidar dela. É como se fosse alguém que roubasse algo de você e depois chegasse na sua frente e falasse para todo mundo ver e falasse assim, olha, gente, roubaram ela, que pena. Oh, que tristeza. Entenderam o nível de hipocrisia, de maldade? Assim, quando uma pessoa entende qual é a verdade de Deus, mas engana você com a mentira. Ele está com a verdade na mão, ele pode abrir os seus olhos, mas ele não quer abrir os seus olhos. Ele quer que você fique preso a ele, a religiosidade dele, a enganação dele, a mentira dele. Precisamos nos libertar disso. Como? Entrando em comunhão com Deus, lendo a palavra, buscando o Espírito Santo para dentro de você. Não tem regras, não tem leis, não tem condenação, não tem maldição hereditária, não tem nada dessas coisas que as pessoas inventam. O que tem é um Espírito Santo que quer habitar dentro de você e transformar a sua vida. Tem um Jesus que morreu na cruz para salvar você. É simples isso. É simples. Só basta que você rasgue o coração, abra para que ele entre. Não é difícil de entender isso. Agora, as diversas doutrinas e religiões, ela enche a cabeça das pessoas com tanta coisa que a pessoa não sabe nem para onde vai e para onde vem. E aí ficam obedecendo aquelas pessoas que se dizem de Deus. E aí, depois estão frustradas. E quando descobrem a verdade, muitas vezes é tarde demais. Ai de vós, versículo 15, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Aqui ele está falando de ministérios que rodam o mundo para fazer novos convertidos, para batizar pessoas. Uma época, em uma religião que eu fazia parte, havia concorrência para ver quem batizava mais. Eu estava no meio. Meu objetivo era... Um dia eu parei e falei assim, o que eu estou fazendo? Era batizar, bater foto e mandar para a sede. Batizar, tirar foto e mandar para a sede. Que nojeira. Para que os outros vissem, para que haja contabilidade. Pessoas que muitas vezes rodam os céus e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? O prosélito é novo convertido. As pessoas, escribas e fariseus que rodam, façam de tudo para converter uma pessoa à doutrina. Mas quando essa pessoa se converte, ela se torna filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Sabe o que acontece? Eu já vi muito acontecer. Pastores mentirosos, um indivíduo se converte, ele começa a fazer parte do ambiente da igreja, começa a perceber as maracutaias que aquele pastor enganoso faz, e de repente aquele se torna pior do que o aluno, se torna pior do que o mestre. Se ele pode fazer, eu faço. Se ele pode ter um amante, eu vou ter 5. Se ele pode tirar das ofertas para poder comprar um carro, eu vou tirar para comprar 2 carros. Se ele pode fazer isso, então eu também posso. E aí, eles se tornam filhos do inferno 2 vezes mais. Malditos. Há de vós guias cegos. Guias cegos. Ele fala em relação ao juramento. Insensatos. Depois, no versículo 23, há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Devereis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Tudo certinho. Eu dou o dízimo, eu visto uma roupa aqui,
Eu sigo todas as regras da religião. No entanto, no que diz respeito ao amor, à fé, à misericórdia, eu ignoro. Principalmente daqueles que não fazem parte da minha religião. Igrejas que cobram com insistência que as pessoas deem todo mês 10% de tudo que receberem, cobram com insistência, e na igreja está cheio de pessoas passando fome. Gente que não tem o que comer em casa. Ela que se vira, ela não tem fé. Sabe, a disparidade. Igrejas grandes onde pastores que têm mais fama, que estão na frente, na pirâmide hierárquica, têm carros de luxo, enquanto outros estão passando fome. Muitas vezes sem dinheiro para pagar um aluguel, sem dinheiro para comprar comida. Como que acontece isso? Porque não é que Deus não vá abençoar você, só que se você está sendo abençoado com milhões e você vê outro que não tem nada e você não se dispõe a ajudar, você está sendo um escriba, fariseu, hipócrita. Então você está coando um mosquito, como ele falou aqui, se preocupando com minuciosidades doutrinárias, com um pantinho de... porque a palavra está no grego assim, porque no aramaico está assim, porque no judaico está assim, porque não sei o que. Fica discutindo um bocado de besteira teológica. E as pessoas na igreja estão muitas vezes bem vestidas, com roupas dadas, ou estão passando fome. Quem não sabe repartir, não conheceu Deus. Quem não sabe amar, mesmo que tenha enxergado isso, mas não anda nisso, está como aquele filho que disse, não pai, eu vou fazer, eu vou trabalhar na vinha, mas não foi. Condutores cegos que coais, o mosquito engolis o camelo. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interior estão cheios de ossos e de morte e de toda imundícia. Sepulcros caiados são aqueles que se preocupam só com o exterior. Vocês limpam os copos por fora, mas dentro está sujo. Qual é o mais importante, aquilo que está fora ou aquilo que está dentro? O que é mais importante? Aquilo que você pratica ou aquilo que você diz sem praticar? Aquilo que você fala ou aquilo que você faz? Temos visto os pastores famosos que cantam de maneira maravilhosa, conseguem emocionar multidões. E aí nós temos visto escândalos sexuais, escândalos financeiros, assassinatos, confusão em família. Práticas que são verdadeiras vergonhas, pior do que as pessoas que estão no mundo. Por isso que ele falou assim, publicanos e meretrizes vos precedem, estão na sua frente do reino de Deus. Publicanos e meretrizes chegaram na frente desses homens porque eles conheceram a verdade, no entanto não quiseram andar. Precisamos prestar atenção nessas coisas. Precisamos prestar atenção às pessoas que mentem reiteradas vezes quanto àquilo que fazem. Por isso que eu olho muito as práticas das pessoas, porque as pessoas elas podem ensinar várias coisas, podem ensinar até o certo, mas se ela não vive, está fazendo o quê? Está sendo hipócrita.
Precisamos aprender a nos livrar dessas mentiras religiosas. E como? De uma maneira muito simples, buscando e praticando a comunhão com Deus. Quer saber a verdade sobre a palavra? Leia a palavra. Quer saber a verdade sobre Jesus? Vá ler os evangelhos. Quer saber a verdade sobre a doutrina? Vai ler as cartas de Paulo. Ah, mas a Bíblia é complicada. Não, a Bíblia não é complicada. É muito simples. Inclusive tem até Bíblia na linguagem de hoje. É muito acessível. Entenda que as pessoas que falam que é complicado, elas falam para poder enganar você. Ah, mas porque a igreja é essa, a igreja é aquela, a igreja é aquilo outro. Não pense em matéria de igreja, pense na sua comunhão com Deus. Busque o Espírito Santo. Peça a Ele para lhe orientar, Ele vai lhe mostrar até o que ler na Bíblia. Eu tenho orientado pessoas, ensinado elas a buscar a comunhão com Deus, e muitas vezes elas chegam para mim e falam assim, eu li tal texto e fiquei surpreendido, não sabia que a Bíblia falava desse jeito. E falei, como você achou o texto? Ah, sei lá, eu estava folheando e achei, e fiquei assim, comecei a chorar quando eu li. Porque se abriu um mundo na minha cabeça, é isso, mudou a minha mente, é isso. Eu falei, é esse o caminho. Sempre foi assim, o Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar a achar o caminho. Ele é o guia, Ele é o Espírito da verdade. A palavra é o mapa, o Espírito Santo é o guia, Jesus já abriu a porta e o próprio Jesus é o caminho. Está tudo pronto. Não é complicado, não é difícil. Só precisa ser feito. O problema hoje é que as pessoas vivem as mentiras religiosas. Elas falam muito, mas não fazem. Vários ministérios falam sobre essas práticas aqui, vários. Principalmente confissão, jejum, louvor, adoração. Vários falam sobre isso. Mas quem de fato faz? Quantos pastores de fato passam a semana jejuando, ou passam horas orando em línguas, ou gastam tempo louvando e adorando ao Senhor no seu dia a dia? Quantos de fato fazem isso? Aqueles que fazem, você percebe a verdade nos olhos dele. E quando você faz, e você encontra alguém que faz, aí casou. Aí fica mais fácil. Vamos viver a verdade de Deus dentro de nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Agradecemos por teu cuidado em nossas vidas e por teu amor maravilhoso. Por tua graça redentora. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua verdade em nosso coração. E te pedimos, Espírito Santo, guia-nos cada vez mais à presença de Jesus, para que a verdade de quem Ele é seja revelada em nosso coração e no nosso entendimento, para que a gente possa cada vez mais avançar nesse caminho de comunhão com Deus. Eu abençoo, Senhor, cada pessoa que está escutando essa mensagem, que os olhos dela sejam abertos para a Tua presença e para a Tua glória. Graça e verdade e unção sobre a sua vida, para que você viva e pratique a verdade de Deus dia após dia. E cada vez mais encontre comunhão com o Espírito Santo. É o que eu oro sobre a sua vida e te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar aqui nessa noite conosco. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima reunião em nome de Jesus.